Por exemplo, quando eu vinha no caminho, no trajeto do aeroporto para aqui, passei por toda uma avenida aqui, que para mim é um deserto. Isso não é urbanidade. Isso pode ser cidade, é um amontoado de materiais e de prédios, mas urbanidade não tem. Espaço público menos ainda, não tem um único pedestre na rua. Então, que cidade a gente quer construir? Uma cidade, para mim, que seja vivenciável, vivível. Uma cidade do cidadão, que possa se apropriar. A mim me parece que aí há um ponto a discutir bem profundo, que é que modelo de cidade a gente quer, que por consequência implica o modelo de sociedade. O João está pedindo a palavra. Eu queria voltar então ao que eu tinha falado. O problema, portanto, é a política, mas ele tem que ser de uma conscientização da sociedade, porque essa cidade que a gente quer não é eventualmente o que a população entende como sendo a boa cidade. E aí tem um problema que é, nós vamos avançar depois das tragédias, vamos avançar, mas a passos muito pequenos. Porque, embora nós tenhamos nas grandes cidades conhecimento técnico para fazer avanços em todas essas áreas que são necessárias avançar, politicamente a coisa não avança. Vou dar um exemplo. Nós temos o Estatuto da Cidade, que foi aprovado em 2001, e nós estamos hoje em 2000, praticamente 10 anos depois de ter sido aprovado, e praticamente pouquíssimas cidades brasileiras aplicaram de maneira consistente pelo menos 10 ou 15% dos instrumentos que tem no Estatuto da Cidade que são constitucionais para poder enfrentar esse problema. O que acontece? Por que então não se faz isso? Porque para um político, fazer uma obra numa periferia muito longe, que ninguém sabe o que está acontecendo para segurar um aterro, isso não rende voto. E, na verdade, as obras que rendem voto, muitas vezes, elas são contra esta cidade. Por exemplo, o que se investe em avenida, em ponte estaiada, túnel ou novas vias para carro, para o transporte individual, sabendo que o transporte de carro representa em São Paulo, representa 30% dos deslocamentos diários. 70% são a pé ou de ônibus. E os deslocamentos de ônibus vêm diminuindo porque a pessoa não tem nem dinheiro para pegar o ônibus e vai a pé mesmo. Nessa circunstância, o que é a política principal de transporte da cidade? Carro, 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 carro. Vamos pegar alguns desses pontos no próximo bloco. Estou terminando aqui o primeiro segmento do programa. A gente volta logo mais com essas perguntas que você começou a levantar, Jorge. Que cidades são essas que a gente quer ter e que políticas são essas que a gente vai fazer e se esses instrumentos estão ao alcance. Fiquem conosco, o intervalo dura só um instantinho. Até já. Bem-vindos de volta ao Globo News Painel, discutindo em cima da tragédia, a mais recente delas, a de Niterói, do Rio de Janeiro. Não vou mencionar todas, já foi mencionado na abertura do programa. O que nós estamos discutindo são as megacidades brasileiras e se elas são, Jorge, Álvaro e João, no fundo, é quase uma repetição do começo do programa, se elas são administráveis. Terminamos o primeiro bloco com o João dizendo as políticas não estão levando em consideração o que na verdade deveria ser feito. De uma maneira muito abrangente ele colocou isso. Você seria mais específico? Ou se faz o que se pode, vamos lá ver no que dá? Eu reconheço como verdadeiras as colocações dos colegas, mas eu acho que há um risco delas serem imobilizantes. Né? Que você já mencionou isso no primeiro bloco do programa. Eu acho que nós temos exemplos concretos, mesmo dentro de toda essa estrutura desumana, né? E competente em muitas coisas, né? Exemplos espetaculares de ações de governos, né, que resultaram em melhorias extremamente saudáveis para a população. Não sei se você quer citar nomes ou não, nós estamos ainda fora do horário eleitoral, portanto a gente pode falar de políticos ainda. Depois vem, aí a restrição é severa. Nessa época política, tudo é digerido pela... Mas o painel é um espaço de discussão sério, e quando a gente se refere a políticos aqui, a gente se refere da maneira que a gente quer. Só que depois vem a lei eleitoral, aí é diferente. Mas as regras aqui são as seguintes: nós não estamos fazendo proselitismo político, nem elogiando ou denegrindo aquele por razões político-partidárias. Feito esse editorial, prossiga, Alma. Eu acho que nós estamos com um problema muito claro colocado, né, que tem que ser resolvido antes que a gente consiga rumar para as cidades ideais do ponto de vista humano que vocês estão colocando. Há pessoas em áreas de risco morrendo, né, e há soluções para que isso seja resolvido. Soluções extremamente práticas.
né? Por exemplo, nos morros de Santos e São Vicente, era um palco de seguidos escorregamentos, centenas de mortes no morro de Santos e São Vicente. Quando eu ainda estava no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, nós fizemos a primeira carta geotécnica do Brasil dos morros de Santos e São Vicente. E, por sorte, as prefeituras de Santos e São Vicente transformaram essa carta em lei e aplicaram durante várias gestões de vários partidos, né, na cidade de Santos e São Vicente. Pô, conseguiu-se reduzir drasticamente os acidentes e as mortes por escorregamentos dos morros de Santos e São Vicente, né? Hoje o governo do estado de São Paulo está desenvolvendo um programa extremamente ambicioso, chama Recuperação Socioambiental da Serra do Mar. Ele está iniciando por um projeto o mais crítico na cidade de Cubatão, naqueles bairros cota, que ficam ao lado da Anchieta, nasceram com a construção da Anchieta, se desenvolveram hoje, são verdadeiras cidades, né? Também palco de seguidos acidentes. E é muito difícil você tirar as pessoas das áreas de risco, né? Eu testemunhei e convivi situações que os moradores acabam maquiando os sinais de instabilidade para não terem que sair. O que aconteceu no Rio. No Rio, isso seguidamente acontece, quando a gente está trabalhando junto a essas situações. Por quê? Há uma insegurança tremenda do para onde ir. Ali existe uma situação de perigo, mas ele tem a casinha dele, né? Quer dizer, é um porto seguro. Jorge e João, o Álvaro está chamando a atenção de vocês pela segunda vez ao seguinte: por mais corretas e adequadas que sejam as formulações que ambos fazem sobre as características profundas da nossa crise, há uma série de medidas práticas que sim dão resultados imediatos. Eu quero comentar isso. A mim me parece que uma tragédia não tem que ser a oportunidade para tomar medidas impensadas. Por exemplo, construir casas às pressas para estas pessoas que vão ser retiradas sem ter uma ideia de cidade. Volto à mesma questão. Sem ideia de cidade, melhor não fazer nada. Porque o que vai ser feito só vai agravar os problemas, vai suburbanizar mais ainda o que já é uma dispersão, um sprawl total, sem qualidade. Então, para mim, a questão é junta. Ao mesmo tempo que retiramos das áreas de instabilidade, e só delas, o resto tem que ser urbanizado. Para mim, a sociedade não tem nem condições de pensar em eliminar as favelas. Tem que incorporar as favelas como uma verdade, como uma parte real da cidade, não continuar fazendo como de conta que não existem, e urbanizar. O que significa urbanizar? Então, levar os atributos da urbanidade para dentro dessas áreas que até esse momento estavam absolutamente a la buena de Deus, para dizer bem claro. Em bom e saudável castelhano. Mas queria comentar o que tinha sido falado aqui. Se politicamente a coisa não avança. Eu não acho que não avance. Para mim, a coisa politicamente avança. Porque se agora existem programas, é porque algo avançou. Antes não havia nem programa. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, comprava o mapa da cidade e tinha a cidade formal com nome, rua, tal. E depois, uma mancha branca que estava escrito Rocinha, Complexo do Alemão, Complexo de Manguinho, nada. Ou seja, nem sequer registro a sociedade tinha de que aí havia uma comunidade, uma favela, um complexo de favela. Então, avançamos e muito para mim. Agora, significa que, para que seja uma cidade administrável, a gente tem que ter bons administradores. Ou seja, é uma questão do cidadão escolher seus representantes corretamente, por um lado. E eu acho que, para que podamos pensar em administrar corretamente a cidade, a gente tem que pensar a relação entre a urgência deste momento concreto e particular, deste drama que sensibiliza todo mundo, e espero que não por pouco tempo, com a articulação, ou seja, a lógica do lugar, daquele ponto, das áreas mais sensíveis, com a lógica da cidade como um todo. Então, pensar a parte e sua relação com o todo. Não adianta só solucionar a parte. A gente tem que pensar a cidade como um todo. E é isso que você está dizendo que está andando errado em São Paulo, por exemplo, João? Olha, o que nós estamos falando aqui... Quando você diz uma política que abre avenidas e privilegia o transporte individual, não está levando em conta o que seria, talvez, que se o adequado no mundo inteiro, adequado. Que é investir em transporte público de massa, né, que é menos poluente,